Olá, hoje eu quero falar com você. Você que não treina nada. Quero mostrar o que o Krav Maga pode fazer na sua vida. Vamos fazer uma aula agora aqui, nesse vídeo, beleza? Vamos lá! Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar com você que não treina, homem, mulher, pessoa mais velha e adolescente, criança, não importa a idade. O que precisa ficar registrado é que o Krav Maga foi criado num ambiente muito hostil, muito ruim. As pessoas naquela época, naquele local de guerra, onde aconteceram aqueles fatos horríveis, perseguição com aquele povo, eles não tinham opções. Então quem é que precisava se defender? Crianças, mulheres, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que tinham perdido membros, que estavam machucadas. Ou seja, aquele regime lá não perdoava. Então, o IME criou o Krav Maga para defender aquele povo, naqueles guetos, naquela perseguição toda. Por isso o Krav Maga não é uma coisa bonita. Não vou dizer que o Krav Maga é uma coisa bonita, né? E está longe de ser uma arte. O Krav Maga é uma defesa pessoal, pautada em objetividade, em golpes traumáticos, em pontos sensíveis. Aquela parte da guerra lá, que é bem feia, foi adaptada para o mundo civil. Ou seja, não adianta a gente querer ter o mesmo treinamento numa cidade, em um país, e o mesmo treinamento numa cidade, no outro país, ou numa área de campo, uma área rural, em outro continente, e achar que as agressões, que o ambiente vai ser o mesmo. Não vai ser. Então, a adaptação aconteceu. E a gente vai fazer uma aula agora, nesse vídeo, para poder mostrar para vocês como que é a introdução do Krav Maga no meio urbano aqui no Brasil, e para que você possa entender que não tem idade, não tem condicionamento físico e também não tem situação em que a pessoa não possa se defender. Todos podem se defender, tá? Vamos lá? A aula do Krav Maga sempre começa com um cumprimento, uma reverência ao criador do Krav Maga, que é o IME, e também ao instrutor, professor, mestre que estiver ali ministrando aquela aula, ok? Um aquecimento ocorre, verifiquem que não tem um padrão de idade, tá bom? A gente tem aí todas as idades, de crianças às pessoas mais velhas, e todos aí já estão, a gente não tem nenhum faixa branca, já estão condicionados. Veja bem, os faixas amarelas, todos eles que estão aí, já conseguem se defender. As crianças, os jovens, sem problema nenhum, tá? O aquecimento é feito com corrida, com salto, com rolamento, com rastejamento, ou seja, ativar todas as partes do corpo que são mais importantes. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem que ficar claro o seguinte, não significa, por exemplo, de repente a gente vai ter pessoas comentando aqui, mas esse treinamento é muito leve, esse treinamento é muito pesado, eu não vou conseguir fazer. É adaptável, você vai fazer o que você conseguir fazer, porque as técnicas do Krav Maga são movimentos naturais transformados em armas de guerra. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um braço, mesmo que ela não tenha os dedos, tem apenas um ou outro dedo, ela consegue fazer movimentos curtos e com pouco treinamento, movimentos precisos com força e com explosão. Não existe pessoa que não consiga desferir um movimento rápido e explosivo desde que treine pelo menos ali 2 vezes por semana durante um período aí de 3 a 6 meses, beleza? Então as técnicas do Krav Maga adaptadas para o mundo civil, elas são transferidas a essas pessoas, adaptadas para aquela pessoa em específico, porque o que a gente vê aí? De repente, algumas pessoas elas ficam tímidas e nem pensam em praticar uma arte marcial ou uma defesa pessoal, porque quando chegam na porta da academia, do dojo, vê aquele tanto de atletas, só gente forte, gente rápida, e fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? E os comentários e o que é conversado ajuda a sustentar esse pensamento e essa segregação. Sabe por quê? Porque se cobra muito de quem ensina defesa pessoal e arte marcial sempre a superação dos limites. Ou seja, o atleta ou o praticante mais avançado, ele sempre vai querer aumentar os seus limites
ele sempre vai querer ultrapassar, e isso é normal, é bom que aconteça. Só que já pararam para pensar como uma pessoa que nunca fez nada e já tem uma idade avançada vai se sentir a ser introduzido numa situação dessa? Inclusive, até o próprio Krav Maga tem vídeos diversos na internet que mostram técnicas que, para a pessoa executar, ela precisaria ter um condicionamento de atleta, né? E passa uma imagem errada do Krav Maga, porque muitas pessoas que eu respeito e acho interessante, elas, através do conhecimento do Krav Maga, adaptaram e evoluíram essas técnicas no sentido de aprimorá-las, tornando-as praticamente técnicas de aplicação onde somente atletas ou pessoas condicionadas ou pessoas muito bem treinadas fisicamente consigam executar. Ou seja, velocidade, sair, combate. O Krav Maga, ele não é concentrado nisso. Combate, esquiva, afasta, volta, combate, troca, soco. Não é assim que funciona. O Krav Maga, ele foi feito para defesa pessoal, para último recurso. Ou seja, um idoso, ele nunca vai conseguir uma velocidade de uma pessoa mais jovem, mesmo que aquela pessoa mais jovem não esteja treinada. Isso tem a ver com ligamentos, tendões, estabilidade óssea, isso tem a ver com um monte de outras coisas. Então não adianta você querer colocar um idoso para fazer um sparring, ou colocar um idoso para treinar esquiva, ou colocar um idoso para poder combater frente a frente, que ele não vai conseguir se defender. Agora, com a técnica certa, original, Krav Maga, certinho, ele vai ter conhecimentos, primeiro sabedoria e conhecimentos transferidos a ele sobre o que portar, como utilizar armas de uma maneira muito fácil e, num determinado momento em que for ser agredido, conseguir fazer a leitura da situação e se defender. Defesa não é combate, defesa é neutralizar, ok? Então o Krav Maga é voltado para neutralizar o agressor. Vamos lá, começa a aula. Depois do aquecimento, a gente verifica. Essa é uma aula padrão, tá bom? Uma aula de um dia, os aquecimentos não são iguais, são parecidos, mas alteram-se muitas questões nos dias de treinamento. A gente tem uma parte de alongamento muito forte também. Se a gente for treinar muita perna, a gente alonga muita perna. Se a gente for treinar muita parte superior, a gente alonga muita parte superior. Isso aí é para poder evitar lesões, é para poder evitar estiramentos que podem acontecer, beleza? E para aquecer todo o sistema físico, para que a gente consiga executar e desempenhar ali a aula com sucesso. Beleza? Depois disso, o Krav Maga, ele é interessante também na parte de rotação de quadril e estabilidade de coluna. A gente sempre tem esse treinamento de giro embaixo, em cima, para que até mesmo nos golpes executados isso não venha trazer nenhum tipo de lesão. Na verdade, prevenir, né? As lesões acontecem, mas isso ajuda a esquentar. Aplicação de golpes rodados e treino de força convencional, um condicionamento que todas as pessoas estão aptas a fazer. Treino de abdominal e treino também de flexão de braço, beleza? Aí a gente também faz um canivete unilateral, que é um exercício um pouco mais avançado, mas nada que vai trazer nenhum problema. Essa ponte aí também é feita às vezes, né? E para isso você precisa de fortalecimento de ligamentos, tendões e flexibilidade também. A gente faz também exercícios para relaxamento da parte lombar, da coluna, e a gente faz uma preparação inicial ali para que a aula possa transcorrer de uma forma bem tranquila, beleza? Importante falar o seguinte, os alongamentos. Às vezes você fica preocupado, mas eu não tenho alongamento, eu sou todo encurtado. Olha, eu sofri com isso por muitos anos, imaginando que eu era uma pessoa encurtada, que eu era uma pessoa que nunca ia conseguir fazer uma abertura, e olha só, eu descobri que isso é verdade. Hoje, além dos treinos, arte marcial, defesa pessoal, karatê, Krav Maga, o treino de força que eu faço, que é o meu treinamento de força, né? Não faço musculação, mas eu faço nos aparelhos na minha própria residência ou às vezes em parte externa. Eu também agora faço o Pilates. Olha, o Pilates, eu tenho mais medo do Pilates do que do Krav Maga. Mas vamos lá. Então a gente faz esse alongamento aí para poder esticar a posterior e não ter problema ali de estiramento, beleza? Esse alongamento também é interessante, eu só vejo ele no Krav Maga, é quando você joga as suas pernas para frente, de lado,
para trás, simulando um chute, mas não é um chute, é um alongamento. A gente faz isso com as pernas esticadas, beleza? Depois dessa parte de alongamento, a gente vai para queda. A queda é interessante. O treinamento de queda convencional não é esse. Nesse dia em específico, nós estávamos numa situação de receber empurrões, segurar o empurrão e depois praticar a queda, beleza? São empurrões fortes, mas isso vai variar de aluno para aluno, beleza? O Krav Maga você vai aumentando a intensidade do recebimento de agressões conforme você vá se evoluindo. Você vai dosar essa intensidade, né? Mas é importante que o contato ocorra. Isso aí eu vou falar assim para os praticantes com mais energia. Existe uma faixa etária onde a gente está mais propenso também à agressão, né? Aquela faixa que está sempre na rua, que está sempre trabalhando, enfim, que está com o celular e tal, né? Enfim, a gente precisa de algum contato. Então, esse treinamento de queda aqui, nesse dia em específico, ele é feito dessa maneira, absorvendo, sabendo o que é empurrar. Você precisa ter esse toque, você precisa ter esse contato e saber o que é uma agressão para poder executar a queda. O rolamento ele é importantíssimo. O rolamento ele evita quebra de ossos, fraturas de cervical, fraturas de coluna, fraturas na face. O rolamento ele é incrivelmente importante e você vê que muitas artes marciais não praticam rolamento, tá bom? E não é nem porque não tem, tá bom? Tem gente que faz a opção de não praticar. O rolamento e saber como cair, quedas, é tão importante porque, inclusive, agressão de rua, a queda é o fim. A queda é o fim. Se você caiu na agressão de rua, ali tem 2 agressores, 3 agressores, aí vai vir chute na cabeça, vai vir chute na cara, enfim. Não pode cair não. Se cair tem que saber levantar rápido e tem que saber se defender no chão também. Isso tudo a gente aprende. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Aqui a gente está começando com uma técnica de desarmamento de faca. Essa primeira técnica está sendo passada ali, é uma matéria de faixa verde. Então está sendo um aprendizado, por isso que ela é um pouco mais lenta, né? Está sendo aprendida ali pelo aluno, no caso sou eu. Eu ainda estou sentindo o braço da defesa que eu fiz, que machucou, de bastão. Eu errei uma defesa de bastão, aí o bastão pegou, enfim, acontece. Então depois dessa técnica que é feita de desarme de facas, a gente tem a técnica de agarrões, né? A turma do jiu-jitsu aí pode, inclusive, ajudar com isso, porque os agarrões são muito eficientes. Olha, se uma pessoa agarrar, te levantar, te jogar no chão, isso aí é muito traumático. Então tem que saber se defender disso, viu? Homens, mulheres, crianças, todas elas. As crianças geralmente são agarradas para fins de sequestro, enfim, de violências graves. As mulheres também são agarradas para fins de violências graves. O homem geralmente vai ser agarrado para ser agredido fisicamente de uma maneira, ali, tá numa briga ou, enfim, difícil, né? Uma outra situação com um homem. Um assalto também, já iniciando ali com violência, pode acontecer esse tipo de agarramento. O treinamento nas faixas mais graduadas, vai laranja para cima, né? As intermediárias, ele é feito com mais energia. É por isso que eu falo, os faixas brancas e amarelas, eles já conseguem se defender, problema nenhum, né? Aí as pessoas mais idosas, as pessoas mais, assim, sem condicionamento, conseguem se defender também. Mas nada impede que você tenha um treinamento legal, que se condicione, faça exercícios físicos para ter ganho de força e passe a treinar com energia. Importante, você precisa ter um companheiro de treino que também esteja em sintonia com isso, tá? Mas não há segregação. Ali o instrutor e o professor, ele vai saber diferenciar as pessoas que precisam de adaptações. Todos vão aprender a se defender, tá? Seja com um soco, seja com a haste de um óculos. Problema nenhum. Você consegue perceber um dos critérios da defesa pessoal que você não vê em artes marciais. A mordida. E a mordida não é qualquer mordida, ok? No treinamento, a gente simula, óbvio, mas a mordida é uma mordida traumática, de arrancamento, de secção de tendão, de secção de músculo, secção, corte, né? Trauma mesmo, vai criar um trauma ali. A nossa força mandibular é muito grande, muito forte, então isso é bastante utilizado para a saída de um agarramento. Ou seja, você não teria isso numa luta de artes marciais em um campeonato. A diferenciação aí
que a gente precisa trabalhar ainda essa conversa e tá tudo bem, tá tudo bem. Não estou dizendo que nada é melhor do que um não é melhor do que o outro, um não é pior do que o outro. É uma questão realmente de simplesmente poder falar o que nós somos, né, o Krav Maga, e não ficar aí falando bobagem, né? Vamos lá. E olha só, o treinamento para mulheres e para homens, ele tá bem parecido ali, tá? As mulheres, elas recebem uma orientação um pouco mais diferenciada, porque a diferença de força, ela não pode ser ignorada, né? Os fatos se impõem, não é isso? A realidade não se impõe? O que adianta a gente ficar fantasiando, né? Homens são mais fortes que mulheres. Qual a dúvida disso? Não tem dúvida nenhuma. Aí o que acontece? As mulheres têm que explorar mais os pontos sensíveis para se darem bem numa agressão em termos de defesa pessoal, certo? Então é diferente a abordagem com homens e mulheres. Inclusive existem cursos especializados para mulheres no Krav Maga. Aí você me pergunta, mas por que você está falando esse tanto de coisa? Como é que eu vou saber se isso é verdade? Você está querendo vender curso? Você está querendo... você tem uma academia de Krav Maga? Não. Sou só aluno, não tenho nenhum curso para vender, eu estou aqui só dando informação mesmo, porque o que a gente está vendo hoje na internet a título de Krav Maga, sem querer causar nenhum tipo de polêmica, tá um pouquinho desvirtuado para uma parte da população, tá bom? Os Krav Magas famosos aí, o pessoal aí da internet, que, né, são grandes, enfim, eles... aquele treinamento deles ali é bem voltado para pessoas bem condicionadas, atletas, enfim, né? Então, assim, a ideia do Krav Maga não é você ter que treinar muito e se tornar um atleta e ser completo sem nenhum tipo de lesão. A ideia do Krav Maga é você, da forma que você se defender, beleza? O Krav Maga que você tá vendo aí, que tá o tempo inteiro com luva, fazendo troca de socos e chutes como se boxe fosse, como se Muay Thai fosse, tem alguma coisa ali. Sem criticar, beleza? Cada um vende o seu peixe, eu não tô vendendo peixe nenhum, então eu posso falar. Esse canal é meu, a opinião é minha, eu posso falar, beleza? Cabe a você fazer seu julgamento, tá? O que você acha? Que na época da guerra lá em Israel, nem tinha Israel ainda, né? Mas todas aquelas pessoas sendo perseguidas e exterminadas, será que todos eram atletas? Eles nem comiam e se defendiam. Tá? Ime e a turma lá deu muito trabalho para aquelas pessoas do mal lá, beleza? E você, que não faz nada e quer começar a fazer alguma coisa, sente receio, sente medo, trabalha na sua clínica, no seu consultório, no seu escritório, é mulher, é mais fraco, ou tem alguma situação de mobilidade reduzida, quer se defender? Pode procurar o Krav Maga nas federações sérias, que você vai conseguir. Isso aí não tem erro, pode me cobrar aqui depois, pode me cobrar sem problema nenhum, desde que sejam as federações sérias, você vai aprender o Krav Maga original, você vai aprender o Krav Maga que vai te ajudar a se defender e você não precisa ser um atleta para poder fazer isso, beleza? Após o treinamento que ocorre da matéria, há um aquecimento final, a gente sempre se mantém aquecido, sempre se mantém em movimento, em atividade. Recebemos as últimas instruções ali do nosso instrutor, fazemos ali o cumprimento final e encerramos a aula, tá? Essa foi uma aula completa de Krav Maga, um dia na semana, tá? No mínimo 2 bem treinados, beleza? Tem que ser no mínimo 2. Se for um por semana só, a não ser que você faça 2 aulas naquele único dia para assimilar a matéria, porque Krav Maga é repetição. Os movimentos são muito simples, qualquer pessoa faça, olha aí. Você tem qualquer tipo de pessoa ali. Tem criança, tem idoso, já falei, né? Os movimentos são simples, curtos, repetitivos. Você tem que repetir para poder fixar, né? Agora, com relação às técnicas ditas como letais, né? Isso aí a gente vai falar mais para frente, tá bom? Então, não deixe de se inscrever. Deixa aí o like pra gente poder continuar seguindo. O YouTube tá recomendando os nossos vídeos e eu tô muito satisfeito com isso. Tá dando até mais vontade de conversar sobre o assunto. Tranquilo? Hoje o treino da manhã tá pago, só falta o da tarde e o da noite. Agora trabalhar, porque a gente não vive só de treino, né? Que dá!